Caminhos Tibetanos, o caminho dos Han. Em torno do Planalto da Ásia, agrupam-se milhões de pessoas, quase completamente isoladas da chamada civilização europeia. Esses milhões de homens são os herdeiros degenerados de uma sabedoria perdida, os que em épocas pré-históricas tiveram uma cultura florescente, hoje quase sepultada na neve ou na areia, os que criaram impérios colossais na Idade Média, cujas ondas irresistíveis se estenderam pelo restante da Ásia e invadiram a Europa. Hunos, mongóis, tártaros, turcos, os que, enfim, reúnem 5 antigas religiões e que hoje estão mais ou menos submetidos à teocracia feudal do Dalai Lama de Lhasa, uma teocracia semelhante à que Roma Papal tentou imitar e impor aos povos do Ocidente. Contudo, o país tibetano-mongol não é inacessível, embora nele não existam estradas de ferro, nem rodovias, nem mesmo trilhas transitáveis. Na verdade, ele tem sido penetrado e visitado em diferentes séculos por exploradores heróicos, que retornaram maravilhados com o que viram e aprenderam, pois o Tibete é a terra clássica dos sortilégios, da magia e do ocultismo. No Tibete propriamente dito, existe um grande caminho quase perdido, mas ainda muito citado nos anais chineses, o Caminho da Seda, mais extenso do que todo o Mediterrâneo e que liga a Rússia à China através das hoje desoladas regiões do Tarim. É o Caminho dos Han, que parte de Yarkand, Guma e Khotan, na região Kirguiz ou no Turquestão russo, e segue para o oeste, paralelo ao rio mencionado, atravessando os vastos desertos de Taklamakan, ou melhor Taklamakan, Império do Lamatak, e de Gobi, até encontrar nas comarcas do curso superior do Wanhao o Rio Amarelo. Este caminho desce do lago Baikal e de outros pontos da Sibéria até o Golfo de Petchili, Golfo da Prata, onde se encontra Pequim. Por honrosa coincidência, tal caminho possui o nome de Nossa Mestra HPB, já que o primeiro de seus títulos principescos é Han, ou Galo, em alusão à lenda de que um de seus ancestrais calmucos em campanhas guerreiras pela Ásia foi despertado pelo canto de um galo em seu acampamento, salvando-se assim de uma emboscada noturna de seus inimigos. Isso envolve ainda um sentido oculto que será revelado um dia, da mesma forma que os famosos Qiaoge ou anais chineses dos Han. Esse caminho sérico, visível ainda sobre Queriania, oásis de Cherchen e o lago de Lobnor, Lago Azul, presenciou a morte de cidades populosas em toda a sua extensão, algumas das quais alcançaram as épocas budista e cristã, mas foram destruídas definitivamente. Ora pelas guerras tártaras, ora pela invasão das areias do deserto ao desviar o rio Tarim o seu curso. A mestra faz referência a essas cidades na conhecida passagem da doutrina secreta ao dizer: encontram-se contudo vestígios de uma civilização imensa e pré-histórica na Ásia Central. A gigantesca e ininterrupta muralha de montanhas que ladeia o planalto do Tibete, desde o curso superior do rio Huanghe até as colinas de Karakorum, foi testemunha de uma civilização que durou milhares de anos e poderia revelar à humanidade segredos bem estranhos. Houve um tempo em que as porções oriental e central das regiões de Nanshan e Alti-Intag estavam cobertas por cidades que poderiam competir com Babilônia. Um completo período geológico passou sobre esse lugar, desde que aquelas cidades exalaram seu último alento, como testemunham as montanhas de areia movediça e o solo agora estéril e morto das imensas planícies centrais da bacia do Tarim. Os territórios fronteiriços desses países são tudo o que os viajantes conhecem superficialmente. No interior daquelas planícies, há água e frescos oásis cheios de vegetação, onde nenhum pé europeu ousou penetrar, temeroso do solo traiçoeiro. Entre esses oásis floridos, alguns são completamente inacessíveis, até mesmo para os nativos que viajam pela região. Os furacões que arrebatam as areias e cobrem comarcas inteiras são impotentes para destruir o que está fora de seu alcance. Os subterrâneos, construídos nas entranhas da terra, guardam os tesouros ali encerrados, e como suas entradas estão ocultas, os subterrâneos de Aladim, das Mil e Uma Noites, não há perigo de que sejam descobertos, mesmo que exércitos inteiros invadissem os desertos arenosos, onde não há um poço, um arbusto ou uma vivenda visível, e a cordilheira forma uma barreira poderosa ao redor das áridas planícies. Tampouco é necessário conduzir o leitor pelo deserto, pois as mesmas evidências estão presentes em pontos relativamente povoados da região.
O oásis de Cherchen, por exemplo, ao longo do rio de mesmo nome, está hoje cercado em todas as direções por ruínas de cidades arcaicas. Ali, cerca de 3.000 pessoas representam os remanescentes de centenas de raças e nações extintas, cujos nomes são desconhecidos até pelos etnólogos. Um antropólogo teria grande dificuldade em classificá-las, em dividi-las e subdividi-las, sobretudo porque os próprios descendentes dessas tribos e raças antediluvianas sabem de seus antepassados tanto quanto se eles tivessem caído da lua. Quando questionados sobre sua origem, respondem que desconhecem de onde vieram seus reis, mas ouviram dizer que seus primeiros antepassados foram governados pelos gênios, ou ginas, segundo nossa tradição dos desertos. Tal afirmação poderia ser atribuída à ignorância e superstição. Contudo, à luz dos ensinamentos da doutrina secreta, essa resposta pode ser considerada como fundada na tradição primitiva. A própria tribo afegã de Khorasan, Kauri-Wassania, ou Solares Terapeutas, possui lendas corroborando esse fato. O viajante russo Przewalski encontrou, quase tocando o oásis de Cherchen, as ruínas de duas imensas cidades, onde a mais antiga, segundo a tradição local, foi destruída há 3.000 anos por um herói gigante, e a outra pelos mongóis no século X. A superfície dessas cidades está atualmente coberta, devido aos furacões do deserto, por relíquias heterogêneas e estranhas, utensílios, moedas, múmias, joias. O coronel Przewalski recolheu lendas referentes a mais de 23 cidades, e tradições semelhantes existem no lago Lobnor e no oásis de Keria. A mestra jamais imaginou que suas revelações encontrariam tão cedo uma confirmação parcial, já que ao explorador Przewalski sucedeu o intrépido Sven Hedin, que com sua obra No Coração da Ásia revelou, graças às suas heróicas expedições por esses desertos, duas daquelas cidades sepultadas. O sueco Hedin nos relata de fato sobre antigos mapas chineses do outrora movimentado Caminho dos Han, do leito seco do Kuruk Daria, abandonado há mais de 1000 anos e que atravessava o Lobnor, agora também quase seco, além das múmias arbóreas, os últimos vestígios de uma vida extinta, cuja madeira ele usou para aquecer-se nas gélidas noites de suas heróicas expedições. Além do oásis dos 60 mananciais de Jardang, Bulak e Altimish Bulak, Hedin explora o deserto de Lop e o pantanoso lago de Jara-Kokshun, onde o rio Tarim deságua e desaparece, similar ao nosso Guadiana nas lagunas de Ruidera. Nas margens do lago há uma vila quase sepultada junto a ruínas de uma torre babilônica ainda erguida. Hedin coleciona ali moedas chinesas, cerâmica, marmitas, taças de culto e tábuas entalhadas que, à primeira vista, lembram o artesanato da nossa mesquita de Córdoba. Seu criado, Ode, descobre uma vila similar, e entre 1889 e 1900, Hedin redescobre, no inexplorado Kuruk-Tag, ruínas que ele visitara no ano anterior, em uma povoação com 19 casas, uma torre de tijolos com 3 metros de altura sobre uma coluna de igual medida, a 2 jornadas do pântano de Kara-Kokshun. Ali ele encontra tábuas entalhadas com imagens de Buda e inscrições, centenas de papéis impressos com caracteres chineses, datados, segundo Hemley de Wiesbaden, de 264 a 269 d.C., nos tempos de Yuan e Wuti. Dessa forma, verifica-se que aquela é a famosa cidade de Lulan ou Lunan, cidade lunar, outrora habitada por vastos exércitos, e que foi, há 1600 anos, um florescente império, mas que desapareceu após o desvio do curso Tarim para o sudeste, formando o lago Kara-Kokshun e abandonando à sorte desértica o lago Lobnor. Os 800 mapas desenhados por Hedin em suas expedições ainda guardam inúmeras surpresas sobre essas regiões, cuja desolação ele resume nas palavras: se há desertos de areia na Lua, não conterão menos vida orgânica que os mares arenosos do centro da Ásia, coveiros de uma civilização inteira. Essa é a lei desse país, e de tantos outros. Não nos esqueçamos, contudo, de que a evolução dinâmica da natureza não cessa em parte alguma da Terra. Apesar de existir essa zona setentrional, que chamamos genericamente de Tibete sepultado, ou Tibete mongol, e cuja outra metade constitui o Tibete propriamente dito, a desertificação já se insinua lentamente por este último, ameaçando suas áreas hoje habitadas. Vejamos o que nos relata a destemida Alexandra David Neal em seu livro Místicos e Mágicos do Tibete. Junto a Lhasa, na margem esquerda do Yerutsango Brahmaputra, há um deserto em miniatura, com brancas dunas que avançam lentamente invadindo o país. Apesar da cadeia montanhosa que deveria impedir o avanço,
As areias já alcançaram o Vale do Quichu, Vale Quichua, onde sua fina poeira começa a se acumular entre as faias que cingem Norbulim, o palácio de verão do Dalai Lama. Além do pitoresco mosteiro de Dorje Tag, o deserto já se expande. Algumas fazendas, ainda protegidas pelas montanhas, estão sendo cobertas pela areia. E além disso, toda a sombra de vida desaparece em um mar de areia branca e deslumbrante. O céu, de um azul puríssimo e sem nuvens, já se assemelha ao deserto africano, embora a 3.000 metros de altitude ainda seja inconfundivelmente o Tibete. Da mesma forma, a Espanha é, repetimos, um Tibete em miniatura, cujo destino pode um dia se assemelhar ao daquele. Observe, por exemplo, a inexorável invasão desértica que um dia cobriu as terras dos Han e que, século a século, ameaça o Tibete, tal como ocorre em nosso país. O jovem geógrafo Francisco Hernández Pacheco documenta, em seu estudo sobre as areias voadoras da província de Segóvia, um fenômeno semelhante. Entre as províncias de Valladolid e Segóvia, há uma região arenosa de montículos e planícies. As areias formam pequenas dunas que avançam lentamente, cobrindo sorrateiramente as terras cultiváveis, como se pode observar dos dois lados da estrada entre Navalia e São Miguel de Bernuy. Os ventos de noroeste e sudeste remexem essas areias, arrastando-as em direção aos rios Sega, Piron e Eresma, sendo o Duraton a maior de suas barreiras. A área coberta adquire o aspecto de dunas marítimas, com lagoas dispersas por toda a região de Cuéllar. O tempo avançará, e com ele o destino implacável. Na Espanha, assim como no Tarim e no Brahmaputra, as gerações futuras poderão vir a falar dos desertos emergentes do Duero e do Duraton, rios que foram outrora férteis valos ibéricos e romanos, mas que podem agora estar em transição para desertos tão áridos quanto os do Tarim.